Oi pessoal, eu sou a Fernanda do Episódios da Fê e hoje está começando mais um episódio. Hoje eu vou conversar com o vice-diretor do colégio que eu trabalhei e ele vai contar um pouquinho da experiência dele de como foi trabalhar com alguém que tem epilepsia, se houveram limitações, qual era o conceito dele sobre epilepsia antes de me conhecer e se mudou. Será? Bora lá? Então... solta a vinheta. Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui no meu canal. Aos novos inscritos, sintam-se vocês também muito bem acolhidos aqui por mim. E se você estiver chegando agora, se gostar do conteúdo, inscreva-se, já deixa o seu like e não se esqueça também de ativar o sininho. Esse vídeo é um pouquinho diferente. Finalmente eu consegui um chefe meu para falar sobre o meu desenvolvimento aqui profissional, né? E pedagógico, para poder auxiliar também outros gestores, né? Para não ter aquele conceito de tem epilepsia, tchau. Esse é o Andrei, vice-diretor aqui do Colégio Estadual do Paraná. Não é do Paraná, mas é daqui de Curitiba, que eu prefiro não expor, né? Melhor não colocar. Andrei, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Obrigada por ter aceito o convite. E eu queria que você falasse um pouco da sua formação, só para o pessoal conhecer um pouco, pode ser? Pode, tudo bem. Então, meu nome é Andrei, como você já comentou. Eu tenho formação a nível de graduação em Educação Física e também Administração. Aí, especializações em Personal Training e Educação em Direitos Humanos e o mestrado em Atividade Física e Saúde. Tá, então vamos agora direto ao ponto, né, gente? Me diz uma coisa, antes de você me conhecer, o que você pensava sobre epilepsia? Bom, provavelmente deve ser a ideia que a maior parte das pessoas, pensando em senso comum, deve ter, né? A ideia que eu tinha até então, principal, era que a pessoa com epilepsia, ela apresentaria necessariamente convulsões. Então esse era um conceito que eu tinha, né? E aí, conhecendo, conversando e lendo mais sobre o assunto, eu fui compreender que não é só isso, né? Que tem outras possibilidades e não é só essa reação que o corpo vai apresentar. Só esse tipo de crise epilética? Sim. Você pensava que existisse, fosse só as convulsões? Esse tipo de crise? Ou a principal, né? Ou que todas as pessoas que têm epilepsia necessariamente apresentariam convulsão. É o que a maioria das pessoas pensam, né? Tá, e aí eu também queria saber, ao conhecer um pouco da realidade desses pacientes, você mudou a maneira de ver a doença? Com certeza. Sim. Até por conta do nosso dia a dia aqui no trabalho, e aí por conta também da forma como o seu corpo reage, né? E aí a gente entra nas crises de ausência, né? Que é uma outra ocorrência, né? Que acontece para quem tem epilepsia. Vou deixar aqui no card para vocês, dá licença? Vou deixar aqui no card para vocês. Que eu não sabia, que eu não conhecia, né? E aí a gente vai ler, vai buscar compreender como isso acontece, como perceber quando a pessoa está em crise e como agir, né? E aí, para mim, esse foi, digamos, o maior aprendizado aí nesse ano, nesse sentido. Então, eu entendi. Então, assim, como era antes e como é agora? A questão hoje, você sabe que existe outros tipos de crise epilética. Sim. E que não é fácil também de reconhecer uma crise de ausência, basicamente isso. Exatamente. E aí eu acho que é importante, para perceber essa crise de ausência, você conhecer a pessoa, né? Conhecer a pessoa acho que é um ponto importante, você saber que ela pode apresentar esse quadro, conhecer, e aí a partir disso você saber como agir. Tá, e foi difícil profissionalmente conviver com uma pessoa que tem epilepsia? Eu diria que não. Eu acho que o fato de, no caso, lá no início, quando você se apresentou, né, você relatou que tinha epilepsia. Te assustou? Você tinha crise de ausência? Eu acho que não. Eu acho que não, porque no contexto escolar a gente tem vários casos, né, diversos. Tá.
E aí, eu acho que o ponto principal é saber como lidar, né? E foi tranquilo, então, trabalhar com uma pessoa que tem epilepsia? Eu acho que sim, É como uma pessoa, como qualquer outra pessoa, certo? Sim. Gente, eu vou colocar bem grande, tá bom? Você é profissional que deixa de contratar uma pessoa com epilepsia, tá aqui um chefe falando, tá bom? Bom se expandisse esse vídeo, né? Mas vamos lá. Você já vivenciou uma ou outra crise minha? Sim. Né? Já. Como foi conseguir reconhecer que era uma crise de ausência? Como foi para você, tipo, ela tá tendo crise? Como foi isso? Bom, acho que o ponto principal para eu ter percebido que era uma crise de ausência foi o fato de você estar olhando fixamente para um ponto, né, e você não responder a um estímulo verbal. Eu acho que esse foi o ponto principal, assim. E aí eu fiquei te observando por um tempo e você não mudava o foco do teu olhar e não respondia. E aí, com o passar do tempo, você começou a dizer palavras e usar frases de forma desconexa. E aí acho que ali foi o momento que eu percebi realmente que você estava tendo uma crise. E aí? E aí, como eu havia recebido uma orientação, né, e eu acho que isso é fundamental, eu utilizei o VNS, o IMA, e aí você, no primeiro momento, eu acho que eu passei de forma muito rápida, não, na verdade, o contrário, eu passei de forma muito devagar, né, e aí você não respondeu aquele estímulo do VNS. Aí depois eu passei de forma mais rápida e aí você foi retornando aos poucos. Levou mais ou menos quanto tempo para eu retornar? Eu acho que naquela ocasião foi entre 5 e 10 minutos. Foi entre 5 e 10 minutos. Varia muito de uma crise para outra. E aí a outra pessoa profissional da educação que trabalha comigo também na direção do colégio, né? Ela estava também no ambiente e ela teve assim, uma percepção parecida com a minha, eu posso dizer isso. Que inclusive ela não estava legal, daí hoje ela não pôde participar, mas ela vai participar também, eu vou trazer ela aqui pro canal também, tá bom, gente? E ela também percebeu a mesma coisa, André? Sim. E no momento eu até falei para ela, eu vou lá buscar o VNS que estava na outra sala, né? O IMA. E aí aconteceu como eu já relatei. Ótimo. Aí eu perguntei o que te deu certeza de ser uma crise, foi então a questão do olhar parado, as frases desconexas. Isso. Isso, tá. O que te deu... Não, você sentiu medo que passasse para uma crise convulsiva? Ou que eu demorasse muito para voltar? Porque muitas vezes eu demoro bastante para voltar, né? Eu acho que nesse dia até demorei, não demorei, André? É que eu não acompanhei muito, uma outra ocorrência mais, assim, com mais de 10 minutos, digamos, né? Mas é bastante. Mas para mim ali que foi uma experiência inicial, digamos, 5 a 10 minutos foi bastante, né? A percepção que eu tive. De estar desligado. Você não ficou com medo que evoluísse para uma crise convulsiva? Não, naquele momento não. Talvez pelo fato de você ter comentado antes, né, o que você tinha, como agir, alguns sinais que eu poderia estar percebendo, enfim, talvez por isso. Né? E aí eu destacaria esse ponto como muito importante, né? Quando você entra aí num trabalho, numa empresa, enfim, você dizer que tem, né, e desmistificar isso e explicar para as pessoas, né, como agir se acontecer, que isso não é algo de outro mundo, não é para se desesperar, enfim, né? Acho que é isso. Até queria emendar uma pergunta, mas eu vou seguir a linha aqui, depois eu pergunto. Você acha que quem tem epilepsia de difícil controle tem capacidade de trabalhar? Porque no meu caso, eu tenho uma epilepsia refratária, que é de difícil controle. Certo.
Só que eu não consigo parar em emprego nenhum, porque toda vez que eu tenho uma crise, eu sou demitida, isso na rede privada. E não sou só eu, se for nos comentários aqui no meu canal no YouTube, vai aparecer a mesma coisa. Então, assim, qual é a tua opinião diante disso? E aí, chefe? Todos temos deficiências em alguma área, né? E aí vai ter uma diferença. É claro, algumas pessoas, alguns grupos de pessoas vão apresentar aí uma deficiência, talvez um pouco mais evidente ou de uma forma diferente do que se considera normal. E aí eu acho que é importante que as pessoas respeitem essa diferença, né? Conheçam essa diferença. E sim, as pessoas têm capacidade de trabalhar. E aí é claro que a gente tem que respeitar, conhecer e considerar isso no dia a dia do trabalho. E aí é importante colocar aqui que as pessoas não são perfeitas, né? Inclusive as pessoas que são ditas normais, né? E não são máquinas, e as máquinas também quebram e falham. Então eu acho que é isso. Ai, legal. Eu, pessoa com epilepsia, demonstrei alguma diferença cognitiva para outra pessoa que não tem doença? Olha, eu acho que diferença cognitiva, não. Eu acho que, assim, tem particularidades suas, né, em relação ao trabalho. E aí, a partir do que você estudou, do que você leu, portanto, do que você leu, das suas experiências de vida na área da educação, eu acho que tudo isso vai influenciar a tua condução no trabalho pedagógico no colégio. Agora, dizer que a epilepsia influencia ou influenciou no teu desenvolvimento cognitivo no trabalho, eu acho que não. Que bom. Eu acho que não. Que bom. Tá bom. Porque daí, assim, no geral... Eu sinto a memória. Mas não, você acha que não interferiu no desenvolvimento profissional? Eu creio que não, porque em alguns momentos que você esquecia algumas coisas, e aí assim, a gente sabendo disso, a gente compreende o que está acontecendo, que você não está lembrando, e a gente te relembrava algumas coisas. E aí a gente até sugeriu, né, o uso de um caderno para anotar tudo, e aí você lê, né, por cada dia o que aconteceu, quando, como, quem, né? Eu acho que esse é um ponto importante, assim, a utilização de uma agenda ou de um caderno. Que eu usava direto, né? Assim. E aí, quando acontecia de esquecer alguma coisa, eu, não lembro, tinha que voltar lá no caderno. E aí eu encontrava informação, né, nesse nível. E aí, essa paciência e esse respeito não vale apenas para os profissionais da educação em geral, mas também para os alunos. E isso faz parte da educação, né? As pessoas aprenderem que existem pessoas diferentes entre nós, né? E é preciso respeitar. E esse ser diferente, isso vai envolver vários aspectos, né? Físico, cognitivo e assim por diante. Né? Eu acho que o respeito é fundamental. É verdade. Até, deixa eu perguntar, eu apresentei só um dia de crise aqui, eu acho que teve outro, não teve? Que eu presenciei foi um. Daí teve aquele que foi na frente dos alunos, né? Exatamente, é isso. Eu não estava você não presente. estava, é verdade. Tá, e me diz uma coisa, diante de tudo isso que a gente conversou, você acha, né, diante dessa exclusão social, exclusão no mercado de trabalho, que esses pacientes sofrem, você acha que deveria haver alguma prioridade a esses pacientes? Deixa eu ver se é basicamente isso. Uma prioridade no mercado de trabalho, como, por exemplo, inserir em cotas de pessoa com deficiência? Porque assim, se for pensar em inserir em cotas de pessoa com deficiência, a epilepsia já é estigmatizada. Aí coloca como deficiente, tipo, a tendência é aumentar mais o estigma. Mas se for abrir outro tipo de cota, digamos assim, existe a racial, né, para tudo, demoraria mais. De qualquer maneira, deveria haver alguma prioridade a quem tem epilepsia. Você acha que esses pacientes merecem? O que você acha disso? Uma consulta pública seria interessante. Seria a minha opinião nesse sentido. Entendi. Tá. Seria fazer uma consulta pública. Exatamente.
E aí eu acho que a partir disso, o debate, a discussão sobre o assunto aumentaria. E aí isso poderia ter uma repercussão positiva. E no debate você diria o quê? Você diria assim, não, vamos, eu apoio, tem que colocar prioridade para as pessoas com epilepsia. Eu acho difícil dizer assim, sabe? Eu acho difícil porque assim, se a gente pensar nas pessoas diferentes, digamos, né, e aí a gente pensa em vários tipos de deficiências, talvez outras deficiências também deveriam ter uma prioridade. Então, por isso que eu acho que, como eu não sou um especialista na área, né, eu acho interessante, assim, ter um debate entre especialistas, enfim, pessoas da área, para poder chegar num ponto, né, e a maioria decidir se isso realmente é válido ou não é. Porque essa questão de prioridade, de cotas, ela é importante, claro, ela é importante até para a gente tentar diminuir as diferenças que vêm sendo historicamente construídas, enfim, né, socialmente determinadas, mas eu acho que o debate é importante, sabe, as pessoas debaterem e serem consultadas sobre as coisas. Mas daí o problema é as pessoas debaterem, o problema são as pessoas conversarem, né? Mas enfim, agora eu queria que você deixasse para mim, por gentileza, uma mensagem às empresas que deixam de contratar pessoas com epilepsia por causa do desconhecimento da doença, por causa do estigma, por causa do pré-julgamento, pela discriminação que esses pacientes acabam sofrendo. E você trabalhou com alguém que tem epilepsia e que desenvolveu o trabalho como qualquer outra pessoa, ou estou errada? Não, o trabalho foi desenvolvido. Cumprir o que deveria ser cumprido? Sim, é claro, muitas vezes no seu tempo, né? Mas quer dizer que eu sou devagar? No seu tempo. Não, porque cada um de nós tem um tempo, né? Cada um de nós tem um tempo para fazer as coisas, né? Um escreve mais rápido, o outro lê mais rápido. O respeito, né? Exatamente. Então, por favor, deixe uma mensagem aos empregadores que quando falarem, já pense o seguinte, empregador, se você estiver me assistindo, se a pessoa falou que tem epilepsia, ela já está sendo honesta, porque eu nunca vi alguém de verdade numa entrevista falar, olha, eu tenho epilepsia, nunca vi. Ouça, por favor. Acho que ter um conhecimento sobre o assunto, acho que é um ponto bem importante, sabe? Então, a partir do momento que eu conheço, que eu sei o que é, como é, o que pode acontecer, enfim, a partir do momento que eu conheço, aí sim eu vou poder ter elementos para poder pensar sobre isso, uma base para pensar sobre isso, né? E aí eu vou compreender que, como eu já disse, todas as pessoas têm limitações, inclusive as que são consideradas, são as ditas normais, né? E aí o respeito ao diferente, né? Como eu disse, eu citei anteriormente, né? O tempo, que cada um tem o seu tempo de reação, de escrita, enfim, de todas as características. Então eu acho que ler, conhecer, né? O que é, como é, e a partir disso eu entender que a pessoa que apresenta alguma característica diferente, não necessariamente ela não tem habilidade ou não vai ter um desenvolvimento, um desempenho satisfatório no trabalho, né? Eu acho que o respeito é fundamental. E isso, por experiência própria, assim, em outros contextos de trabalho, eu já vi pessoas sendo demitidas que não tinham epilepsia ou não tinham deficiência física ou não tinham, enfim, qualquer deficiência que fugisse da normalidade, digamos, né? Mas elas foram demitidas por quê? Porque elas não concordavam com alguma ideia, enfim. Então, eu acho que é possível sim, né? Eu acho que é válido e é respeitoso você contratar pessoas, né, que não se enquadrem naquilo que você acha que é normal. E aí você tem um respeito com essas pessoas, né, sabendo o que elas têm, como, porquê, e assim por diante. Obrigada, Andrei. Por nada. Muito obrigada mesmo, gente. Eu ainda pretendo fazer uma outra entrevista com a minha chefe, minha outra chefe, são 2. A gente formou uma amizade muito legal. Eu quero ver se eu consigo trazê-la aqui para o canal também. Vou elaborar outras perguntas, mas eu acredito que seja isso, né?
Andrei, obrigada mais uma vez. Eu agradeço. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo bem carinhoso a você que assistiu o vídeo até aqui. Andrei, peça pro pessoal se inscrever aqui no meu canal, deixar o like, vai, por favor. Vai lá, gente, se inscreve aí, deixa o like e seguimos aqui tentando fazer a diferença na sociedade, né? Depende de nós. Com certeza. Um abraço. Beijo, tchau. Oi, pessoal, olha só, tô com gente diferente aqui. Ai, Andrei, essa cara. Eu não posso olhar pra você assim, não dá. Esse é o Andrei, pode dar prazer pro... Olá, prazer. Não, parei já. Muito prazer, um prazerzão pra todo mundo. Um prazer gigantesco. Eu desejo que todo mundo tenha muito prazer.